Oi, pessoal! Na aulinha passada a gente falou um pouquinho sobre a mutação como um importante fator evolutivo e a gente viu que a mutação nada mais é do que uma mudança no DNA, uma mudança na sequência de nucleotídeos que formam o nosso material genético, beleza? Essas mutações elas podem gerar novos alelos, novos genes alelos, consequentemente as mutações elas são responsáveis por novas características. É interessante a gente pensar que quanto maior é a taxa de mutação em um organismo, mais características vão surgindo e aumenta a probabilidade dessas características elas serem selecionadas no processo de seleção natural. Então, quanto maior é a taxa de mutação, mais rápido é o processo evolutivo daquele organismo, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um outro fator evolutivo importante, que é a recombinação. A recombinação, como o próprio nome diz, ela promove uma mistura ou uma combinação de genes alelos, tá? E quando é que ocorre o processo de recombinação? O processo de recombinação, ele ocorre durante a meiose, tá? Meiose. Então, a gente tem que lembrar que a meiose é um processo de divisão celular, onde uma célula diploide, 2Ns, ela vai gerar 4 células haploides, 4 células N. E esse processo ele ocorre especificamente para a formação dos gametas, beleza? Então, vamos supor aqui um indivíduo, no caso da nossa espécie, nós somos organismos diploides e nós temos 46 cromossomos. E esses cromossomos eles estão organizados em pares, são 23 pares de cromossomos. Nós somos organismos diploides por quê? Porque nós temos 2 lotes de cromossomos. Um lote cromossômico que a gente herdou do nosso pai e um lote cromossômico que a gente herdou da nossa mãe. Então, 23 cromossomos vieram do pai e 23 cromossomos vieram da mãe. Bom, eu vou representar simplificadamente só 3 cromossomos para facilitar aqui o processo, tá? Então, eu vou representar, galera, os cromossomos em linha contínuas, como sendo os cromossomos paternos, e os cromossomos em linha achurada, como sendo os cromossomos maternos. Então, olha só, num organismo diploide, o que a gente tem? A gente tem que o indivíduo ele recebeu um cromossomo do pai e um cromossomo correspondente da mãe. Então, eu tenho um cromossomo laranja do pai, um cromossomo laranja da mãe, tá? Eu tenho um cromossomo verde que eu recebi do pai, um cromossomo verde correspondente, que é um cromossomo homólogo, que eu recebi da mãe. E um cromossomo azul, que eu recebi do pai, e um cromossomo correspondente azul, que eu recebi da mãe, que é um cromossomo homólogo. Tranquilo? Então, só lembrando que os cromossomos homólogos, eles têm o mesmo formato e uma mesma constituição gênica. Então, eu tenho os mesmos genes responsáveis pelas mesmas características nesses cromossomos. Só que eu posso ter as variações nesses genes, que são os alelos. Então, eu tenho diferentes versões de genes. Então, nos cromossomos homólogos, eu posso ter alelos iguais para uma determinada característica, e aí o organismo ele é chamado de homozigoto, ou eu posso ter alelos diferentes, e aí o organismo ele vai ser heterozigoto para aquela característica. Beleza? Isso é importante. Então, o que acontece? Na meiose, a gente já viu que a meiose é um processo de reprodução onde uma célula diploide 2N, ela vai originar 4 células haploides N. E a gente diz que essas células elas são geneticamente diferentes. Por quê? Porque é justamente na meiose que ocorre o processo de recombinação gênica. Olha só, na formação desse gameta, esse gameta ele pode herdar o cromossomo laranja do pai, o cromossomo verde da mãe e o cromossomo azul do pai, beleza? Então, ele vai ter essa constituição gênica. E lembrando que esses cromossomos, mesmo eles sendo homólogos, eu tenho variações de alelos, eu posso ter alelos diferentes, tá? Nesse outro espermatozoide, o que eu posso ter? Eu posso ter que esse espermatozoide, ele carrega um cromossomo laranja da mãe, um cromossomo azul do pai, um cromossomo verde do pai. Então, eu tenho outra constituição, concorda? Em relação a alelos. Esse outro aqui, vamos supor que ele carregue, ocasionalmente, todos os cromossomos sejam de origem paterna, desses 3 cromossomos que eu estou representando. E esse outro
gameta, ele pode conter um cromossomo laranja da mãe, um cromossomo azul da mãe e um cromossomo verde do pai. Então, reparem que a constituição genética é diferente. Eu tenho o quê? Uma recombinação de genes na formação dos gametas, tá? O que é interessante? Interessante é que a gente tem, na formação dos gametas, a possibilidade de gerar quantos gametas diferentes? Seria 2 elevado a n, sendo n o número de pares cromossômicos. Então, a nossa espécie ela tem 23 pares cromossomos. O total de gametas que eu posso gerar é 2 elevado a 23 em relação à disposição dos cromossomos em cada gameta. Ou seja, é um número muito grande. E isso para o homem, eu estou representando. Para a mulher é a mesma coisa. Então, imagina, a possibilidade da gente ter a junção de um espermatozoide e um óvulo exatamente igual é muito, muito, muito improvável. Por isso que é praticamente impossível 2 irmãos serem geneticamente idênticos, a não ser que eles sejam gêmeos monozigóticos, gêmeos idênticos. Beleza? Por conta desse processo que ocorre na reprodução sexuada. Ou seja, a reprodução sexuada, ela é importantíssima para gerar variabilidade na nossa espécie, tá? Além disso, galera, na meiose ocorre ainda um outro processo que vocês vão aprender, na verdade, no primeiro ano, que é chamado de crossing over. Crossing over, tá? Que aumenta ainda mais o processo de variabilidade. Simplificadamente, o que seria o crossing over? A gente sabe que, para que a meiose ocorra, o primeiro passo é a replicação do material genético, a duplicação dos cromossomos. Então, se eu pegar aqui, ó, esse cromossomo, vou representar em azul, que é um cromossomo paterno, e ele tem o cromossomo materno homólogo a ele, beleza? No primeiro momento da meiose, o que vai acontecer? Esse cromossomo paterno, ele vai duplicar, e esse cromossomo materno, ele também vai duplicar, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer uma troca de pedaços entre o cromossomo paterno e o materno. Então, um pedacinho desse cromossomo paterno, ele pode ser trocado com o cromossomo materno. Olha só, agora eu tenho o cromossomo materno com um pedacinho azul e o cromossomo paterno com um pedacinho rosa, gerando variabilidade, porque esse pedacinho de cromossomo, ele contém alelos, genes alelos, e aí eu modifico a constituição daquele cromossomo a partir do crossing over. Tranquilo, galera? Então, é assim que a recombinação, ela gera variabilidade genética e, junto com a mutação, é um fator extremamente importante no processo evolutivo. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima e tchau!